Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 15. A aula de hoje vai ser o espírito de engano que virá nos últimos dias. Essa palavra eu pude dar hoje no estudo à tarde. É algo muito importante para os últimos dias. O engano, ele é muito sutil. E o engano nasceu no coração de Lúcifer. O próprio pecado e a pessoa de Satanás, ele é chamado em Apocalipse 12, a antiga serpente, o sedutor dos homens. Não é uma sedução voltada para a área sexual que se está falando. É uma sedução de um verdadeiro fetiche de engano. E a sociedade de hoje, ela é muito norteada pelo espírito de distração, espetáculo, prazer, show, comodidade e conveniências. Eu acredito que seguir esse estilo de vida é também seguir um estilo do espírito de engano. Quanto mais eu estiver voltado para o engano, mais distante da luz, mais distante da palavra. E quanto mais distante da luz da palavra, mais vulnerável eu ficarei diante das crises e tensões que poderão surgir e virão sobre a terra. Então vamos primeiramente abrir Apocalipse 15. São várias referências que nós vamos nos pautar, mas para isso vamos buscar primeiramente um respaldo bíblico sobre quem é esse espírito de engano, né? Como ele atua e quem é o mentor desse espírito de engano, tá bom? Nossa aula hoje é o espírito de engano. Então vamos abrir Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi a besta sair da boca do dragão, da boca da besta, e vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles, esses espíritos imundos semelhantes a rãs, são espíritos de demônios, operadores de sinais. Então marque aí a expressão operadores de sinais, quer dizer, eles farão sinais, farão prodígios. Isso é uma demonstração clara do engano do ocultismo, do engano do esoterismo, do engano das filosofias pagãs que têm ressuscitado nos últimos 2 séculos de uma forma acirrada. E as pessoas creem piamente nessas coisas. Elas creem em que suas casas, suas empresas serão abençoadas, até mesmo por uma pintura de uma cor que vai atrair espíritos bons nos seus negócios, na sua casa. Isso é um engano. E fora as receitas mirabolantes que são ensinadas por aí, dentro dessas práticas ocultistas e esotéricas, que inclusive, se já é algo aceitável para os cristãos, para os de fora, o que é estranho é uma ala da cristandade dar crédito a esse tipo de coisas. Então vejam, por exemplo, no versículo 14, eles operarão sinais, eles se dirigirão aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então esses espíritos de engano levantarão as nações da terra, que estarão crentes, conscientes de que elas estão fazendo algo certo, mas na verdade eles estão conduzindo as nações para o próprio juízo de Deus, quando o Senhor vier. E é triste saber que essas pessoas serão, de repente, avisadas pelo dia do Senhor de que elas correram em vão e se deram ao espírito de mentira e de engano. Essa é uma passagem importante. Isso aqui é um dos flagelos dos últimos dias. Mas vamos perceber algo. Quem é o mentor dessa estratégia? O capítulo 12 do Apocalipse é um livro bastante singular. Esse capítulo é bastante singular, porque as pessoas que leem o livro do Apocalipse, elas querem saber quem é essa mulher que está grávida
que vai dar à luz. E eu sei que o auditório que está aqui me ouvindo é um auditório que já me conhece, já caminhamos aí há anos, né, estudando juntos. Mas nós não sabemos aonde essa mensagem pode chegar no áudio. Então, por favor, quem nos ouvir, deixe para julgar depois que ouvir. Eu não tenho poder para afirmar que essa mulher é a figura de Maria. Isso é antibíblico, né? Maria não vai poder dar à luz a Jesus Cristo de novo. Ela já deu à luz. E é bom que se diga que ela deu à luz a um filho que não foi gerado do óvulo dela e nem do esperma de José. Então já se descarta a possibilidade dessa mulher ser Maria, segundo alguma tradição cristã que ensinou isso. Mas a mulher, é uma dica, ela não tem nome. Não tem nome. A grande estratégia é pensar que essa mulher no verso 1, ela está vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bem, 12 estrelas, Jacó teve 12 filhos, com Diná 13. Mas o sol e a lua, no sonho de José, do capítulo 37 de Gênesis, é a figura de Raquel e José e Jacó, que não tem muito cabimento em entender que o sol e a lua seria Raquel e Jacó aqui com a mulher simbolizando Israel. Até porque vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Existe uma corrente que crê piamente que essa mulher é a figura da igreja gloriosa, que Deus levantará nos últimos dias. Não é uma igreja local, é uma igreja, uma parte da igreja universal, a noiva do Cordeiro, que enfrentará a grande tribulação, sentirá as dores de parto, as lutas que nós já estamos sentindo, as pressões que têm vindo sobre nós sem precedentes, pressões de desânimo, pressões de medo, pressões de recuar, pressões de paralisia espiritual para ficarmos estagnados, pressões financeiras, pressões de enfermidades. E essa mulher grávida, ela sente as dores e ela está prestes a dar à luz. Isso é um ponto importante. Eu considero essa mulher a igreja. Alguns podem dizer, eu acho que a mulher seja Israel. Mas veja, Deus não tem dois povos. Você precisa primeiramente entender que existe uma corrente dispensacionalista que entende que Deus hoje está tratando com a igreja e depois a igreja é arrebatada e vai tratar com Israel. Israel vai ficar e a igreja sobe. Mas Efésios 2 diz que Deus não tem dois povos. Deus só tem um povo. Deus só tem um povo. E a igreja ela é formada de judeus e gentios convertidos. Um judeu se converteu, ele é a igreja. Um gentio de um povo que não é Israel se converteu, é a igreja. E possivelmente essa mulher não é para nós discutirmos se é Israel ou se é a igreja. É o povo de Deus. E essa mulher está vestida do sol, porque sol é a luz da Via Láctea, da galáxia, onde o sol é o centro. E a luz que a lua tem emana do sol. E é interessante ver que a lua está debaixo dos pés. Não dá para admitir que a lua é Raquel e Raquel está debaixo dos pés da mulher. Porque o sonho de José, para quem não sabe, nós temos neófitos aqui ouvindo. O sonho de José de Gênesis 37 é que o sol e a lua são Jacó e Raquel, as 12 estrelas, as 11 estrelas, com ele 12, os filhos de Jacó. Mas tem lógica Raquel estar debaixo dos pés da mulher? Não. Então a lua é a sabedoria humana. E em nome de muita sabedoria humana, de iluminismo e de razão pura, sem Deus, barbáries têm sido praticadas na história da humanidade. A igreja gloriosa, ela não vai confiar na sabedoria dela. Ela vai confiar na sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 3, Salomão diz, filho meu, não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie na razão.
Não confie no teu próprio entendimento, porque o nosso entendimento, dependendo da nossa fonte, pode ser manchado pelo engano. Muito da matriz do pensamento ocidental que vivemos nesse mundo ocidental, muito da herança ocidental grega vem de uma simbiose, um sincretismo de paganismo, ocultismo, ateísmo, gnosticismo, judaísmo, cristianismo numa panela só. E se você não tiver discernimento, o engano entrará sutilmente. Estejam atentos que a lua está debaixo dos pés e o sol a envolve em todo o seu corpo. É a sabedoria de Deus que nos conduzirá. Há um texto de Daniel que eu sou apaixonado que diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quando Daniel estava no meio dos esotéricos, dos ocultistas, no palácio da Babilônia, os próprios místicos pagãos diziam: o espírito que está sobre ti é o espírito de sabedoria. O espírito dos deuses. Diziam que Daniel tinha o espírito dos deuses, iluminado. Mas na verdade Daniel não tinha espírito dos deuses. Ele tinha o espírito de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E isso Daniel tinha. E se você for alguém sincero de coração, apaixonado por Deus e a sua palavra, eu lhe garanto, o engano pode até chegar, mas cairá por terra. A igreja gloriosa, ela também diz o texto que ela está grávida, verso 2. Grita com tormento, as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui não é o nosso espaço agora, eu teria que fugir um pouco, mas se der tempo eu falo ainda hoje. Há uma passagem em Ezequias de uma grande guerra de Senaqueribe da Síria, país que se levantou contra Israel. É preciso entender que muitos problemas atuais são resultados de alianças erradas lá atrás de alguns países, dos povos. Temos sofrido e orado pela Síria, dessas cenas trágicas. Mas dá uma olhada em Isaías, as profecias que Deus falou sobre o Egito, sobre a Síria. E até Israel fez aliança com a Síria. Alianças sujas com o Egito. E Deus hoje, quem vai a Israel, vê a diferença das terras de Israel, que são hoje terras que exportam flores para a Europa e laranjas para a Europa. E do lado do sul, no norte do Egito, da fronteira com o sul de Israel, as terras de Israel florescem, campos verdes, devido à profecia de Deus que o Egito jamais se levantaria como no passado. Aqui é muito importante porque lá no passado, nos dias do rei Ezequias, a Síria se levantou tanto contra Israel, desafiou o Deus de Israel, e a situação era tão crítica nos dias de Ezequias. Essa história está no livro de Reis, vocês podem ler em 2 Reis 18 em diante, que Ezequias se levanta com o profeta e diz: porque as dores de parto chegaram, mas não há força para dar à luz. Os dias que estão à nossa frente serão dias tão difíceis. Eu não estou aqui fazendo previsões pessimistas, mas eles não serão difíceis se Deus estiver conosco e nós permitirmos Deus nos guiar e nos dirigir ao longo da jornada. Não será difícil porque o Senhor nos conduzirá, o Senhor nos guiará. Ele guiou Israel a sair do deserto numa terra marcada pelo ocultismo, pelo progresso, o grande sucesso econômico e místico e esotérico das terras do Egito. Deus esteve dirigindo Israel o tempo todo. Mas essa mulher está grávida e Ezequias disse: o filho está para nascer, mas não há força para dar à luz. Deus está nos dizendo nesta noite que há muita coisa que vai acontecer, e coisas boas também. E nós precisamos buscar em Deus forças nele, para gerarmos os projetos dele que ele tem para a terra e para a igreja, e não apenas para as nossas vidas, e enfrentarmos as dores, as contrações, as pressões, mas o filho vai nascer. E um detalhe: ao terminar a narrativa da mulher,
a personagem que aparece é o dragão, e o dragão é Satanás, que vai se deter de frente para a mulher, mas o ódio dele não é contra a mulher. O ódio dele é contra o filho varão que virá da mulher. O ódio de Satanás não é contra você, meu querido, mas ele está usando situações e pessoas contra você, para fazer você desistir. O ódio dele é contra o varão que a igreja gloriosa manifestará através da glória de Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Avancemos, por exemplo, ele diz, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Veja a narrativa dele, dragão é uma figura mítica, Deus não criou dragão. Você tem dragão na sua casa? No verso 3, tem dragão na sua casa? Algum quadro? Joga fora. Ah, mas a China tem. Pois é. Com muito respeito aos nossos irmãos chineses. Todos nós temos práticas pagãs. Mas não é correto você ter um dragão. Aliás, qual é a figura mítica da lua? Foi São Jorge que matou o dragão? Nossa! Quer dizer que Deus atribuiu a São Jorge o poder de destruir Satanás. Porque o dragão é Satanás no Apocalipse. E a figura de São Jorge mítica, dentro de um paganismo, é atribuir, e na verdade esse Deus, ele emana de uma herança muito anterior ao cristianismo. E aqui, por favor, não estou ofendendo de forma nenhuma. Essas atribuições a esses santos, na verdade, são sincretismos de deuses pagãos que receberam depois, no cristianismo apóstata, nomes de santos que foram camuflados em nome de deuses pagãos. Então, eu não posso crer que São Jorge tem poder para destruir Satanás, porque para o Apocalipse e as Escrituras, Satanás será destruído no capítulo 19, na volta gloriosa de Jesus, e ele será o primeiro a ser lançado no lago de fogo de enxofre com o anticristo e o falso profeta. E ele foi desarmado lá na cruz do Calvário, ele perdeu até as chaves da casa dele, do Hades. Jesus tomou as chaves do Hades e disse, eu tenho as chaves do Hades e da morte. Só vai para o Hades quem estiver em Adão na morte. Mas quem estiver em mim não vai para o Hades. E Satanás tinha as chaves do Hades, mas ele não vai colocar mais ninguém no Hades, a não ser aquele que queira viver em Adão na velha natureza. Então, eu não posso crer na narrativa mítica de São Jorge ter destruído o dragão, e essa figura circula nos lugares que você conhece, nas narrativas, povoando as mentes dos homens. Mas a Bíblia não diz isso. Então ele fala, um grande dragão vermelho, 7 cabeças, porque 7 é o número da plenitude. 7 é o número da totalidade. 7 é o número da perfeição. E uma das coisas que Satanás sempre quis é ser igual a Deus. Ele é imitador. Pastor amigo nosso diz que Satanás não pode fazer arquitetura e publicidade e propaganda, porque ele não tem criatividade, ele só imita. Talvez foi ele que criou a ideia de copiar e colar, clonagem, plágio. Porque ele não tem ideia, ele só imita. Ele só imita. E aqui diz as 7 cabeças, 10 chifres, falando de uma articulação de poderes entre as nações. 10 é o número dos 10 dedos que temos no pé, a figura dos 10 dedos da estátua de Daniel, e que aparece também na figura do anticristo, quando ele, articulando 10 blocos de poderes políticos, se levantarão esses blocos contra Jesus para destruir o propósito de Deus. Lógico que as nações não são tolas e ingênuas de se levantar contra Jesus. Mas em nenhum lugar do mundo, da Bíblia, está escrito acerca do Estado Islâmico no Apocalipse. Mas a estratégia do Estado Islâmico é matar judeus e cristãos. E o ódio das nações com o Trump agora é por causa de Jerusalém. E as nações, por causa do engano na mente, elas não vão se levantar contra Jesus racionalmente.
mas elas levantar-se-ão contra Jesus por causa de Jerusalém. E Zacarias 14 diz que as nações da terra serão arrastadas pelo engano para se levantarem contra Deus na hora que se levantarem contra Jerusalém. E esse é o engano. E o ódio não é somente contra Jerusalém, porque na medida que o Trump diz na Casa Branca que ele vai transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, e ele só vai conseguir fazer isso possivelmente daqui a 2 anos, 1 hora depois, a bandeira de Israel e dos Estados Unidos já está sendo queimada nas ruas de alguns países. E o ódio é levantado contra os cristãos e judeus. E quem está instigando isso não é o Trump. E não se iludam, porque o Trump e nem eu e nem você somos perfeitos 100%. Mas Deus, quando quer cumprir seus propósitos, Ele usa quem Ele quer. E quem discernir os tempos e as épocas entenderá que o engano levará as nações a fazerem coisas contra o Deus Todo-Poderoso. E as nações, eu repito, não iriam se levantar contra Jesus Cristo de uma forma consciente. Mas por causa de um propósito divino, as nações vão se levantar instigadas pela mentira, engano e manipulação. Essa estratégia diz que ele também tem nas cabeças 7 diademas. Os 7 diademas, 7 é número perfeito, diadema é governo. Uma rainha, rei, quando vai governar, ele recebe a coroa, o diadema na cabeça. Agora vamos para o 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Uma figura de que Satanás arrastou 1/3 dos anjos quando caiu, as quais lançou para a terra. E o dragão, que é Satanás, vamos ler todos, se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz. E aí, qual é o objetivo dele na própria hermenêutica do texto? Ele está com ódio da mulher ou ele está com ódio do varão? A fim, olha a finalidade, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então Maria não vai dar à luz a Jesus novamente. Maria já morreu. Quem vai gerar esse filho? Eu e você. Porque o alvo da vida cristã é que Cristo seja formado em nós. O alvo da vida cristã não é falar em línguas. O alvo da vida cristã não é o Fernando, a Maísa pregar bem o evangelho com um português correto. O alvo da vida cristã não é eu cantar, gravar CD, fazer emplacar, fazer sucesso. O alvo da vida cristã é que Cristo vai ser formado em nós e o Espírito de Cristo é o Espírito de santidade que gerará a santidade na noiva. E o inferno, o dragão, levantar-se-á contra a mulher por causa do filho. Será que você pode entender hoje à noite e dar um amém, um glória a Deus, porque você compreendeu que as dores de parto que você tem vivido em sua família, como o Sérgio mesmo viveu uma dor de parto, para Deus gerar a salvação na família, ele sentiu o peso da intercessão no corpo dele, na alma. Quase que seu irmão faleceu. São dores de parto. Para muitos as dores são na área financeira. Dores na área de crises econômicas, de desemprego, desastres ambientais, catástrofes, medo, pânico, depressão. E essas coisas têm se intensificado primeiramente para forjar a noiva de Cristo. Que o apóstolo Pedro diz que o juízo de Deus virá primeiro sobre a igreja, para depois sim, vir depois, por conseguinte, sobre as nações. E através desse tratamento de Deus, Deus tem um alvo muito claro que Satanás quer impedir. Gerar o filho dele, a imagem, na sua noiva. Não é natural quando nós nos casamos, nós começamos a nos parecer com o nosso cônjuge?
em algumas atitudes. Você já incorporou muita coisa do seu marido. Você já internalizou muita coisa da sua esposa. E nessa relação harmoniosa, mesmo com tensões, sem querer, um dia desse eu estava conversando com a Mariana no WhatsApp, eu até brinquei com ela, eu disse, minha filha, você está falando igual a sua mãe. Lógico, ela é filha da Maísa, mas pela convivência, internaliza naturalmente. Tom de voz, finais de certas palavras, relacionamento, convivência, comunhão gera isso. Nos parecemos tanto quanto aquela pessoa. Então aqui ele diz, nasceu-lhe pois um filho varão, verso 5, que há de reger, olha aí o futuro de Cristo na terra, reinando. Nasceu-lhe um filho varão que há de reger, o verbo está no futuro. Todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Veja, essa última frase, Paulo disse isso aos coríntios. Que Jesus hoje está sentado à direita de Deus Pai até o tempo da restauração de todas as coisas. Até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E diz a Bíblia que lá em Atos capítulo 2, Pedro está pregando, diz que os céus reteve Jesus. Reteve. Ele subiu a última vez que ele foi visto. Os céus chegaram a reter Jesus. Até o tempo da restauração de todas as coisas. E esse texto está em consonância com Atos 2. Nós vamos ver isso. E o seu filho, que é Jesus, foi arrebatado. A mulher, porém, fugiu para onde? Para onde foi a mulher? Para o deserto. Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente. Olha aí, não existem 7 anos, só existem 3 anos e meio. Quanto tempo? Durante 1260 dias. É a contagem de 3 anos e meio. Agora, a mulher não foi para o céu. A mulher não foi para a morada de Deus. Dá uma lida na Bíblia. Para onde a mulher foi? Para? Deserto é um lugar de esconderijo. Proteção. A gente vê em filmes que tem os peregrinos ali, os que andam ali, os transeuntes, que andam no deserto de noite, eles se escondem até debaixo das dunas, das areias. Nas cabanas que são até cobertas de areia. E foi no deserto que Deus guardou Israel. E de noite guiava numa coluna de fogo e de dia guiava numa nuvem. De noite numa coluna, porque deserto no Oriente Médio é muito frio. E a lua e a coluna de fogo era para aquecer, para ninguém ter frio. E de dia, uma nuvem para mostrar sombra de tanto calor. Deus está cuidando. Você está no deserto nesses dias, meu querido? Não murmura, não reclama. Deus está guiando você. Deus está cuidando. As dores de parto têm vindo. As dores de parto estão se intensificando, as contrações estão vindo, as crises, os problemas estão vindo, mas não é para você mergulhar nelas, é para você entender que está chegando a hora do Filho de Deus se manifestar através da sua vida e da minha vida, e Deus dará um testemunho às nações através desta mulher que vai legar um testemunho, o filho varão que está sobre ela. A mulher fugiu para o deserto e Deus aguardou. Ok, o evangelista João interrompe agora esse momento e agora nos interessa algo importante. Ele vai falar quem é Satanás. Quem é Satanás que se levanta contra a mulher? Quem é essa figura nobre? Nobre não, terrível. Nobres somos nós, a nação santa e o povo eleito. Verso 7, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, porque essa grande batalha Daniel pôde presenciar através da revelação que o anjo trouxe no segundo céu, onde se trava uma batalha dos anjos de Deus com os anjos caídos. E diz o verso de número 9, e foi expulso o grande dragão. Vamos ver os predicativos dele. É aqui que eu quero mostrar quem é o mentor do engano. Vamos. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então marque a palavra o sedutor. Satanás tem um espírito de sedução.
Aqui não é sedução num tom denotativo de malícia e sensualidade. Não é a sedução necessariamente de prostituição. É a sedução de fetiche. É a sedução de ludibriar. É a sedução de levar uma ala da igreja e das nações à distração. É uma tentativa de trazer à igreja certas práticas que vão deixá-las bem focadas naquilo que não é a essência. E ficarem distraídas. Onde a essência, as 5 virgens trouxeram o azeite. E tem me incomodado muito essa passagem para lembrar. As 10 virgens dormiram. Era noite. Era escuridão. Veja, por exemplo, que uma das estratégias de Satanás para impedir o filho de dar à luz, uma frieza nas igrejas. Falta de amor. Uma falta de uma paixão. Eu estou lendo esses dias, ontem, essa madrugada, relendo Deuteronômio. É um livro lindo, eu chorei essa madrugada. Um grande poeta disse que um dos maiores romances da Bíblia, da literatura internacional, se chama Deuteronômio. Deus afirma o amor dele pela igreja, pelo povo de Israel. Deus diz, amarás ao Senhor teu Deus, diga a Moisés ao povo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Trarás estas leis em seus corações e por frontais entre os teus olhos. Atarás ao teu coração. As lerás e as escreverás nos umbrais, nas portas, e as ensinarás aos seus filhos estas palavras. Ao deitar, ao levantar, ao dormir, inculca. Mas ele diz no Shema Israel, em Deuteronômio 6, de 4 a 6, ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso é o que Deus quer. Santidade, meus queridos, virá, como dizia Santo Agostinho e John Wesley. Santificação se chama amor perfeito. Quem ama a Deus conhecerá a sua santidade e se permitirá moldar-se em alinhamento com essa santidade. À luz disso, ele diz que é o sedutor de todo mundo, a serpente, veja, a antiga serpente que se chama o diabo. E eu pergunto, qual é a estratégia da antiga serpente? Vamos para Gênesis. Vamos para Gênesis. Capítulo de número 2 de Gênesis. Vamos ver o que Deus disse a Adão e Eva. 2 de Gênesis, capítulo 2 do livro de Gênesis. Vamos ver a estratégia de Deus e a estratégia de Satanás. Como a nossa aula hoje tem como título o espírito de engano, agora eu quero aprofundar mais essa questão. Quem é essa antiga serpente? Como é que essa antiga serpente se utiliza? De qual estratégia? Capítulo 2 do livro de Gênesis, a palavra de Deus para Adão e Eva, no verso 16 é: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, todos certamente morrerás. Vamos para a estratégia de Satanás, o sedutor, a antiga serpente, o diabo, o nosso adversário. Capítulo 3, verso de número 4. Então, a antiga serpente de Apocalipse 12, referendada lá em Gênesis capítulo 3, verso 4, a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Aqui está o espírito de engano. Transformar a mentira em verdade. E dizer que a verdade de Deus é mentira. A sociedade de hoje diz que o que é certo, o que era certo antigamente, é errado. E o que sempre foi errado, é certo. E essa estratégia, com todas as ideologias que vocês sabem, que são discutidas em escolas, em políticas públicas e na sociedade, e os governos,
e as autoridades, e os juízes, e a magistratura, e os presidentes, e os reis, e os países protestantes e cristãos católicos que legitimam esses discursos, já anuíram e transformaram a mentira em verdade e disseram que a verdade é a mentira. Espírito de engano está atuando entre as nações. O que será daqui nos próximos 20, 30 anos para os nossos filhos e netos uma sociedade que não tem esteio, parâmetros e baliza de nada absoluto. Estava dando uma aula ontem e uma aluna perguntou: mas o que é verdade absoluta para o Senhor? Tudo porque eu joguei a frase que no cristianismo existem doutrinas absolutas. Você pode não concordar, mas existem. E quando eu disse para a aluna, a lei da gravidade é uma verdade absoluta, ela disse, mas isso é física. Mas as leis de Deus são espirituais e princípios de Deus. Jogue-se agora diante de um prédio de 10 andares e veja se você não vai se arrebentar. Isso é física. E se na física existem leis absolutas, no mundo espiritual, não confunda, querida, religião. Mas no mundo espiritual que Deus criou, e a realidade da habitação de Deus é uma morada espiritual. Deus é espírito. E importa que os adoradores adorem. Nós somos seres espirituais. Esse corpo aqui é só provisório, isso aqui é uma casa terrestre. Mas a nossa casa celeste é um corpo espiritual. Com a aparência desse, mas com um corpo incorruptível, para viver no céu e na terra, porque é corpo celeste. Paulo diz em Coríntios 15, há corpos celestes, há corpos terrestres. Um é a glória do corpo terrestre, outro é a glória do corpo celeste. E Paulo diz, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também teremos e traremos a imagem do homem celestial. Aqui, vamos ver a estratégia de Satanás, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás chamou Deus de mentiroso, e Satanás jogou no coração do homem a proposta: você pode ser dono de si mesmo. Você vai ser igual a ele. Ser igual a Deus é ser o Criador. Ser Criador é viver as regras. Para de seguir essas regras, siga as suas próprias regras. Não é esse conceito que as pessoas dizem? Que importa é você seguir o que o seu coração diz. Cuidado com essa frase. Eu não posso seguir o meu coração, não, querido. A Bíblia diz que o coração é enganoso e corrupto, e quem o conhecerá? Davi ficou vários meses depois que mandou matar o marido da mulher de Batseba, com quem ele teve um filho, consciência ali tranquila, porque ele apagou a prova do crime, né? No sentido dele desconfiar, porque a mulher estava grávida, e ele diz, bem, eu não quero que ele saiba. E aí, um dia o profeta chega a ele e mostra que aquilo que estava sedimentado na cabecinha dele, como tranquilo, Deus é Pai. O profeta disse, tu estás em pecado. O engano chegou ao teu coração. E o próprio Davi disse, enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? E corrupto. Então eu não posso ouvir essa frase, mas é o espírito de engano que a sociedade tem ouvido, tem ensinado. As pessoas dizem, você precisa casar para ser feliz. Aí ela se divorcia daqui a 2 anos. Você precisa casar, em que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. Siga o seu coração. Meu coração é enganoso. A minha mente pode ser enganada. E é esse espírito de engano que está atuando na sociedade contemporânea. Agora, o que eu vou ler com vocês é mais chocante. Você quer saber uma das provas evidentes da volta de Cristo? É o engano. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2.
E aqui está um dos grandes problemas do engano. Eu mesmo falei até domingo de manhã. Quando você tiver uma palavra de Deus e não tiver certeza, não se arvore a dizer assim: Deus me disse. Segundo aos Tessalonicenses 2. Não se arvore a dizer Deus me disse. Diga assim: eu sinto em meu coração, irmão. Alguma coisa me fala, pode ser que eu esteja enganado. O irmão ore, mas não diga o nome de Deus, se você não tem certeza. O engano pode vir e tem vindo sobre nós, porque Deus e o Espírito e a palavra andam juntos, caminham juntos. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos fazer a leitura, o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Tessalônica de que eles estavam muito preocupados com a vinda de Cristo. Ele já tinha corrigido isso na primeira carta, no capítulo 4 e no capítulo 5. Mas o capítulo 2 da segunda carta, ele vai falar sobre a vinda do Senhor e a figura do anticristo. Veja, por exemplo, no versículo de número 1 do capítulo 2, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, veja, a vinda do Senhor. Aqui eu abro um parênteses para dizer, não é a minha aula hoje. Ele não disse o arrebatamento da igreja e a nossa reunião com Ele. A vinda do Senhor já está implícita e inserida na vinda o arrebatamento. O arrebatamento é apenas para nos encontrarmos com Ele nos ares, no ato que Ele descer, para descermos com Ele, já com os nossos corpos glorificados. A igreja, durante 1900 anos, nunca estudou que a igreja vai ser arrebatada 7 anos antes para depois voltar. Não. Arrebatamento é uma fase da segunda vinda de Cristo. Porque Paulo diz lá no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão na hora da vinda. Volta lá para o capítulo 4, verso de número 5. Ora, 4,15 da primeira carta. 4,15. Ora, ainda vos declaramos, na primeira carta dos Tessalonicenses, só voltar aí 2 folhas. Ora, 4,15. 4,15. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos, não é até o arrebatamento, até a vinda do Senhor, até a vinda do nosso Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram, vão ressuscitar no ato da segunda vinda. E aí, os que estão vivos, seus corpos serão arrebatados, transformados em glorificados. Então ele diz aqui, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, olha aí, porque ele está vindo, Jesus está vindo, descerá dos céus, vamos? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro na sua descida. Vocês estão percebendo? E descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, na hora que ele descer, seremos arrebatados, juntamente com ele. Meus irmãos, texto, fora do contexto, é pretexto para fazer seu texto. Todo mundo aqui estudou 12 anos na escola para fazer texto de português, interpretação de texto e várias perguntas no texto de português para responder. É um ir e dever, vai e volta, bate e volta, para interpretar o que é que o autor quis dizer. Volta agora para o verso 16. Volta de novo. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo restarão. Descerá dos céus. Ele descerá. Aí ele desce, quem vai se levantar primeiro? Os que morreram. E logo depois, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, não é no céu, entre nuvens, para quê? Para o encontro do Senhor aonde? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Me diga uma coisa, nós vamos ficar nos ares? Não. Nós vamos encontrar com Ele nos ares, para descer com a comitiva inteira. Não é a minha aula aqui falar sobre isso, é porque Paulo está falando do anticristo,
agora na segunda carta. Para não restar dúvida, vai comigo rapidamente para Zacarias, Velho Testamento, penúltimo livro da Bíblia, do Velho Testamento, Zacarias. Vocês vão ver quem vai descer com Jesus para Zacarias. Vamos ver. O que é que Zacarias fala? Capítulo de número, vamos, Zacarias, capítulo de número 14. E aqui é a vinda de Cristo. Se você conhece Zacarias 14, ele diz no verso 1, eis que vem o dia do Senhor. Então, verso 3, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. E é interessante, né, que se você ler o verso 2, as nações vão se levantar contra Deus por causa de Jerusalém. Eu gelei quando saiu no noticiário internacional, na semana que o Trump falou de Jerusalém, eu gelei, porque só teve 2 países que ficaram a favor de Jerusalém, com o Trump. O outro eu não lembro. Um foi a República Tcheca. E outro acho que foi um país da América do Sul, eu não lembro. Guatemala, só 2. Eu pensei, as nações se levantarão contra Deus por causa de Jerusalém. Agora isso só porque o Trump falou que vai mudar. Você imagine quando a embaixada for inaugurada. Né? E agora em maio, né? Ele já quer inaugurar, mas ele é muito ávido, né? E ele vai. Né? Então temos que orar muito. Agora, isso não significa dizer, mas é só para mostrar que em nenhum momento as nações são ingênuas de se levantarem contra Deus conscientemente. Elas vão se levantar instigadas pelo engano, por causa do espírito de engano que seduzirá as nações. Aqui está a reflexão. E queridos, se o engano de Satanás está seduzindo as nações, será que ele não está tentando enganar a igreja? Enganar os meus familiares e os seus? Destruir a igreja? Pastor Felipe fala uma coisa muito séria. O que destrói a igreja não é falar em línguas. O que destrói a igreja não são os dons. O que destrói a igreja não é o poder político. O que destrói a igreja é o engano, a heresia doutrinária. Porque quanto mais a igreja estiver no engano, ela é fria, ela não tem autoridade, ela não se santifica, porque ela perde tempo dando forças dela para dirimir um engano doutrinário que não é bíblico, e ela perde o foco do amor, da santidade e da obra de Deus. E o espírito de engano, como foi dito em Apocalipse 16, as rãs. Vocês lembram quando Moisés vai ao palácio de Faraó e toma a vara? E a Bíblia diz que os 2 magos, Janes e Jambres, fazem a mesma coisa. Veja o espírito de engano seduzindo a corte de Faraó. Quanto engano na mídia, quanto engano nos filmes. Os irmãos assistiram ao Oscar, domingo eu assisti até 1h30 da manhã. A hora avançou, mas eu fiz questão de assistir. O filme de um brasileiro concorreu, mas qual foi o desenho animado que concorreu? A música muito linda, Do You Remember? A música trilha sonora do filme. O desenho animado, o culto aos mortos, da festa dos mortos, que os mexicanos, dos antigos astecas, incas e maias, cultuavam os mortos. Se você for ao México, não se assuste, meu querido. E cuidado, o México tem muita gente boa. Aonde tem nação, Deus ama todas as nações, mas Deus abomina o pecado, o engano e a mentira. Na maioria das casas dos mexicanos, eles têm uma caveira dentro de suas casas. E eles celebram nesse dia aniversário à morte e dão comida para a caveira. Essa mesma festa pagã tem um sincretismo com a própria festa de Halloween, que vem dos antigos celtas, onde hoje é a Inglaterra. Se você lê a Bíblia, uma das práticas que Deus abomina, aqueles que cultuam e invocam os mortos. E o desenho animado, uma coisa belíssima, produção cinematográfica perfeita, do jogo de luzes, que qualquer criança é seduzida, fascinada. O engano sutil.
Não estou dizendo que é proibido assistir o filme. Quem tem uma base crítica, uma base bíblica, o engano não entra. Mas as crianças não têm. O que é que Deus falou a Moisés para dizer a Israel? Encuca. As crianças vão dizer assim, coisa linda, não há nada demais. Pai, compra a caveira. Traz aqui. Eu não vou nem falar porque está sendo filmado, mas hoje, quantos desenhos, que gravuras são filmadas e colocadas e coladas nos corpos? Filmadas não, coladas e gravadas nos corpos. O culto à morte. Morte, trevas, trevas, escuridão, escuridão, engano. E essa sociedade chama a mentira de verdade, a verdade de mentira. E o texto vai nos dizer agora, vamos ver a última frase do verso 5, falando do Senhor, última frase, do verso 5 do capítulo 14. Então virá o Senhor meu Deus, olha aí, e todos os santos com ele, então virá. Mas que santos? Capítulo 14, verso 5 de Zacarias. A última frase, capítulo 14 de Zacarias, verso 5. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Que santos? Os que subiram no arrebatamento se encontraram com ele nos ares e descerão para reinar aqui em glória em Jerusalém. Amém, queridos? Então não fique pensando assim, esse Trump aí é louco. Louco é o muro. Acho que ele já esqueceu o muro. Eu acho que daqui a pouco ele esquece, espero que ele não esqueça a embaixada, porque quando ele viu lá a palestra do Vladimir Putin da Rússia, que tem uma bomba que eles não têm, eu digo, bem, daqui a pouco ele vai agora querer focar a bomba. Porque o Putin falou que tem uma bomba 15 vezes maior que a velocidade da luz do Sol e 50 vezes maior que a bomba atômica. O suficiente para cair em BH e destruir todo o estado de Minas Gerais com impacto. E o estado de Minas Gerais, acho que é o segundo maior estado do Brasil. E eu disse, essa o Trump não esperava. Acho que ele vai esquecer a Coreia do Norte, vai esquecer o Muro de Berlim, daqui a pouco esquece a embaixada e vamos fazer a bomba. Mas que ele não esqueça Jerusalém. Porque Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Agora vem o mais forte para nós. Para irmos para o intervalo. As nações vão vivenciar isso que nós vamos ler. Abra sua Bíblia em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo vai falar do anticristo, depois eu volto a falar sobre ele, mas eu quero ler a partir do verso 7, em função da hora, para darmos um break e voltarmos logo em seguida. Com efeito, 2,7 de 2 aos Tessalonicenses. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. O iníquo é o próprio anticristo. Depois eu vou discutir quem é o anticristo. Eu não vou afirmar para você quem é, porque a Bíblia não diz isso. Mas João diz lá na sua carta que muitos anticristos já haviam aparecido. E ele disse, e ele está no meio de vós. O anticristo, você não pode pensar que é uma pessoa. Pode ser que nem surja uma pessoa o anticristo. O anticristo pode ser um discurso, uma ideologia, um pensamento que levará a humanidade no engano a seguir o seu próprio caminho. Porque anticristo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Cristo. Mas pode ser que seja um homem que encarne o poder de Satanás. Sim. Mas a minha Bíblia e a sua não afirma quem vai ser o anticristo. João diz na Bíblia, muitos já vieram e lhe garanto, ele está no meio de vós. Já está no meio de vós desde os dias de João? Sim. Sim. Porque o que é anticristo? Tudo que se levanta contra Cristo. Você sabia de onde vem a vacina? Vamos lá. O que é antídoto? Fala para mim. Antídoto. Eu fui picado, e Deus me livre, por uma cascavel. De onde vai vir o antídoto? Da própria cascavel. Então, preste atenção. A palavra anti, em grego, tem duplo sentido. Anti, contra e no lugar de. Então, o anticristo é aquilo que é contra o pensamento de Cristo, mas também é querer estar no lugar de Cristo. Avançando,
verso de número 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, de novo, que estava lá em Apocalipse, sinais e prodígios da mentira. 2:9. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Significa dizer que as pessoas que estão lá fora sem Cristo já estão no engano. Agora, queridos, a igreja permanecer no engano é triste. Nós somos os filhos da luz. Ele diz, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, olha o verso 11. E é por este motivo, pois, que Deus, lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Meus irmãos, com muita franqueza, eu pergunto o que esse texto está nos afirmando. Se você não entendeu, eu vou explicar nas profundezas das profundidades profundas. Esse texto está dizendo que o evangelho que eu e você estamos pregando há séculos, as pessoas não dão crédito. E Deus tem dado oportunidades às nações e aos homens há quase 2000 anos. Assim como Noé ficou quase 100 anos falando que o juízo de Deus viria, os homens não deram crédito à verdade. Paulo diz que no tempo do Senhor, acredito que já esteja sendo agora, como não deram crédito à verdade, Deus permitirá a operação da mentira, do engano, vir sobre a terra, para que os que não deram crédito à verdade acreditem na mentira. Eu não sei porque você aí ficou com a cara constrangida. Fique constrangido quando você falar a verdade para os seus amigos e familiares e eles não derem bola para o que você fala. E aquele que recusa a verdade está abrindo a porta para o engano na sua vida. O texto é muito sério e diz, a fim de serem julgados, vamos terminar aqui no 12, todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aqui está a operação do engano. É a eficácia de Satanás. Eu pergunto, quem é o mentor do engano? A antiga serpente. Como a serpente enganou Adão e Eva? Na mente. Aguçando a mente dela a possibilidade, a mente deles, de serem deuses, o Criador, para mudar as regras, para mudar os padrões, para mudar as verdades absolutas e transformarem-nas em mentira e a mentira em verdade. Que Deus nos dê espírito de sabedoria, de discernimento. Foi esta oração de Paulo aos Efésios. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conceda à igreja o espírito de sabedoria, iluminando o entendimento dela, para que ela conheça a largura, a altura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus. Vamos para o intervalo. Que Deus nos abençoe e continue falando conosco através do seu ensino. Pessoal, então vamos voltar agora para o texto. Continuamos sobre o espírito de engano, que tem vindo sobre a terra, à luz do texto de 2 aos Tessalonicenses. E o apóstolo Paulo diz também no capítulo 2, voltando agora para o verso 1 ao 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, na mesma carta, capítulo 2, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Veja, Paulo está desafiando a que eu e você não venhamos a abrir mão das doutrinas que temos muito bem consolidadas em nossa mente. Veja que ele fala, não vos demovais, ou seja, não se mova a sair do que você tem consolidado em sua mente. É muito importante, tá? Não se mova. Existem pessoas que estão buscando nas igrejas modismos, movimentos.
Meus irmãos, se tem uma coisa maravilhosa que se renova todos os dias, a palavra de Deus. Hoje eu recebi uma notícia no Instagram, aquelas imagens de mensagens pequenas, que falou que era uma frase do Billy Graham, né? Que a Bíblia é o jornal mais atual, né? Dos dias de hoje. Porque tudo está na Bíblia, a gente olha hoje, lê, e é verdade. Veja, olha o engano que está na terra e veja os textos que até aqui já lemos hoje, o que eles dizem acerca do que estamos vivendo. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês não podem ser movidos de lá para cá, de cá para lá. Tenham uma postura na mente sólida acerca do que vocês creem, acerca do que vocês foram ensinados, acerca do que vocês foram orientados. E talvez Lutero tinha toda a razão, talvez não, eu diria sim, de que a pior ferramenta que Satanás usa na humanidade se chama ignorância. A ignorância das Escrituras. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então uma das coisas que o diabo faz é triste, a gente lida com pessoas, eu conheço pessoas doutas, cultas, mas são ignorantes da vida espiritual, ignorantes da palavra. Mas eu conheço também pessoas analfabetas que também são ignorantes da palavra de Deus. Ignorante da palavra não é saber os livros da Bíblia onde eles estão, é saber os princípios. É ler a Bíblia todos os dias. É examinar as Escrituras, é ter um tempo com Deus, porque o engano sairá com a verdade. Por que uma das armas da armadura do cristão em Efésios 6 se chama a primeira, o cinto da verdade, e uma das últimas armas, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? A primeira é o cinto da verdade. Era a primeira peça que os romanos colocavam, porque esse cinto dava suporte para colocar a espada, para colocar o escudo, para colocar a couraça. Hoje, eu sou um homem, a última peça que eu coloco é o cinto. Mas o soldado romano, a primeira peça era o cinto. E Paulo dá a explicação, cingi-vos com o cinto da verdade. E você quer repreender o engano na vida de uma pessoa? Não é óleo santo, água benta, não é oração de pastor com reza forte. O engano é repreendido pela palavra de Deus, sedimentada na mente, sem doutrinas de homens, sem o fermento dos homens. Isso sim, repreende o engano na nossa cabeça. Pode orar anos. Eu estou intercedendo. O engano vai sair pela verdade. Oração tem poder para expulsar os demônios, mas a palavra de Deus tem que ser sedimentada na cabeça para o engano não ficar. Então a gente tem que acabar com isso, de achar que chama o pastor, chama o óleo, pega o óleo. Não vai resolver, não tem mágica. O que é que Deus falou no Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6? Os judeus trazem isso nas casas deles, nos hotéis, até hoje, uma caixinha desse tamanhinho, com os versículos do 4 ao 6. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus, ensinarás aos teus filhos estes mandamentos que eu vos dou, e as inculcarás, as palavras, as inculcarás de dia e de noite. De pé, ao deitar, ao levantar. É assim que quebra o engano. Ao redor da mesa, sentado à mesa. Então, voltando aqui, não se mova facilmente da vossa mente com facilidade. É impressionante como as pessoas se movem por facilidade para o engano. Quem me conhece há anos sabe que Deus tem nos falado muito aqui. E eu oro para que Deus dê à igreja discernimento. O que mais nós precisamos é discernimento. Para discernir. Demônios às vezes ficam camuflados, meus queridos. Eles não se manifestam dessa forma horripilante como muita gente pensa e tem medo. Demônios são sutis. Os piores demônios são os que ficam camuflados, incrustados nas mentes. Aí você pensa que é o pastor e a reza forte que vai liberar? Não, é o ensino sistemático da palavra de Deus. Verso de número 2. Nem vos perturbeis, quer por espírito. Por que ele está falando por espírito? Por profecia.
por espírito humano. Às vezes não é o Espírito de Deus, mas pode ser o espírito do Fernando. Pode ser o espírito do engano. Quantos livros eu leio, quantos artigos eu leio de autores pagãos que falam coisas boas. Quando eu chego ali eu digo, isso aqui é paganismo. Isso aqui eu discordo. Até livros cristãos eu leio, isso aqui é opinião própria dele, mas da Bíblia não. Tem que ter discernimento. Então Paulo está dizendo, não se movam por espírito. Veja o que é que eles estão dizendo. Ele diz, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Ou seja, porque Paulo escrevia epístola. Mas ele diz, cuidado, a epístola de quem vocês estão lendo? A carta de quem? Interessante, né? A gente fala para as pessoas, leia a Bíblia. Aí um dia uma pessoa que eu mandei tanto ler a Bíblia, eu estou lendo o livro de São Cipriano. Bruxaria. Mas é são. Mas foi colocado nos livros excomungados pela igreja. Rejeitados pela igreja. O índex dos livros da igreja, que eram livros de engano. Você vai ler esse livro? Eu vou ler, eu estou lendo vários livros e começa a dizer para mim os autores, quando você vai ler a Bíblia? Quando você vai ler? Nessa brincadeira nós temos uma amiga em Maceió que já leu vários livros há anos, muitos livros. Todo livro que qualquer pastor falar, ela compra. E um dia desse ela ligou para mim e eu perguntei, a irmã já leu a Bíblia toda de Gênesis Apocalipse nesses 25 anos de caminhada? Nenhuma vez. O engano. Engano. Essa pessoa está vulnerável ao engano. Muito fácil, fatídica ao engano. Então Paulo diz, não se mova, como se procedesse de nós, supondo já tendo chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E esse filho da perdição, que é o anticristo, que é o próprio espírito de Satanás, o que é que ele vai fazer? Vamos, verso 4. Ele se opõe, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ser Deus, se colocar no lugar de Deus, é dizer, eu estabeleço as normas. Eu estabeleço o modus operandi. Meus queridos, essas ideologias que estão surgindo aí, será que não é uma tentativa de dizer que os padrões de Deus estão errados? E os padrões desses discursos são verossímeis e verdadeiros? Mas é isso. Paulo diz em Romanos, eles trocam a verdade pela injustiça. E o texto também afirma, e agora, versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Vamos agora para Atos, capítulo 20, quando Paulo vai falar aos Efésios, ele pastoreou essa igreja 3 anos, ele despede-se da igreja com choro, com lágrimas, e ele adverte a igreja de Éfeso que ele temia que o engano entrasse na igreja. Abra em Atos, capítulo 20. Lucas está escrevendo e ele coloca as palavras do sermão de Paulo quando ele diz no seu sermão, versículo 18. E quando se encontraram com ele, com Paulo, disse-lhes, Paulo falou, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, porque Éfeso é onde hoje é a Turquia. Ele está na Ásia, que é a entrada da Ásia na Europa. É ali o limite entre continente asiático e continente europeu. E Paulo está em Éfeso. E ele diz, desde o dia que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, veja, com lágrimas, com provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando, vamos ler todos em voz alta, jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa, alguma coisa proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente, também de casa em casa. Não se ensina a palavra apenas domingo à noite na igreja, é nos grupos de comunhão.
Mas grupo de comunhão não é lugar de fofoca, não. Grupo de comunhão não é lugar de falar mal da igreja, da liderança. Grupo de comunhão é lugar de compartilhar a Bíblia com o irmão, para ele ser solidificado na fé, encorajado e exortado. Não é lugar de falar mal da igreja, porque o neófito vai dizer assim, escuta, nossa, eles falam mal entre eles mesmos. Nossa, então aprendi uma lição boa aqui, fofoca. Nossa, uma vez eu fiquei chocado, isso me magoou profundamente. Estava num grupo em Caruaru. A maioria era de espíritas e ateus que se converteram. E católicos. Os católicos que se converteram disseram, pastor, depois que nós entramos na igreja evangélica, eu nunca vi um povo tão fofoqueiro. Eu quase caí para trás. E eu lembrei, realmente, nos meus dias de prática de catolicismo, nós íamos para a missa. Ninguém terminava a missa para ficar falando. Eu não tinha práticas de grupo de comunhão. Acredito até que alguns falavam. Mas ela disse, mas eu nunca vi um povo, para tudo que a gente vai é fofoca. Gostam de saber da vida alheia. Eu fiquei triste, porque foram católicos que se converteram, se batizaram nas águas e disseram isso a mim. Queridos, nós não temos que saber da vida alheia. Nós temos que saber da nossa vida. Vamos prestar contas a Deus. Se o irmão está errado, seja um suporte para ele. Dê suporte. Não queira saber, olhe para a sua vida que eu vou olhar para a minha. Corrija o irmão em amor, mas não vá nessa linha. Porque toda palavra frívola que eu falar do meu irmão, Paulo diz, Jesus falou, Deus prestará contas dessa palavra. Exigirá contas dessa palavra. Amém? E nós não podemos ouvir mais esses tipos de discursos que eu ouvi em Caruaru. Que Deus nos livre. Amém? Então, voltando aqui, ele diz, publicamente de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento. E agora eu estou constrangido. Olha o que é que Paulo estava sentindo no coração dele. Isso é peso de intercessão. Isso é impressão do Espírito Santo no espírito dele. Ele diz, estou constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aí ele volta agora no verso 25. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Verso 27. Porque eu não deixei de anunciar a vocês todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aqui nós temos uma curiosidade bíblica linda. É a única referência no Novo Testamento que diz que a igreja foi comprada pelo sangue de Deus. Mas Deus não tem sangue. Mas em Cristo ele passou a ter corpo. E em corpo de homem, ele que é Jesus, Deus que se transformou homem, teve sangue. Paulo está dizendo aí que a igreja foi lavada e comprada pelo sangue, não de Jesus, de Deus. Lógico que Jesus é Deus, mas é a única referência que diz que é pelo sangue de Deus. Mas Deus é Espírito. João 4, 23, Deus é Espírito. Mas Deus se tornou homem em Cristo. E ele diz agora no verso 29, é aqui que eu quero chegar. Eu sei, olha o engano, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, aonde vai surgir o engano? Não é de fora não, é de dentro. E aonde vem o engano? Heresia. Através de quê? Da cabeça e das pregações, e Paulo diz numa outra carta a Timóteo, doutrinas de demônios, ensinadas pelas mentes dos homens. Paulo diz aqui, portanto, ele diz, cuidado, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. O que é que ele encomenda? E encomendo-vos vocês ao Senhor
e a palavra, veja que a palavra está com crase. Quem encomenda, encomenda alguém ou alguma coisa para alguém, para algum lugar, para alguma coisa. Então a crase é para dizer que Paulo encomendou, vou até ficar de pé, a igreja para Deus e para a palavra. Paulo entregou à igreja a palavra de Deus. E ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É ela que repreende o engano nas nossas vidas. E Paulo pressentia que alguma coisa iria acontecer com a igreja de Éfeso. Infelizmente aconteceu. Depois disso, João, o apóstolo, veio pastorear essa igreja. Essa igreja, Éfeso, a cidade, era o lugar onde a deusa Diana era adorada no mundo inteiro. O engano da idolatria pagã estava em Éfeso. E essa idolatria tinha influenciado a igreja. Além disso, era uma cidade-chave, uma grande região metropolitana, onde as pessoas primavam pelos discursos filosóficos e muita filosofia pagã também estava adentrando na igreja. Filosofia não é o mal. O mal depende de que ensino vem na filosofia. Qual é o ensino? Qual é a doutrina que está sendo ensinada? E é isso que Paulo está preocupado. Vamos ver, falando sobre espírito de engano ainda, vamos para o texto de Judas, uma carta muito pouco lida, né, na igreja. Quase não lemos esta carta nas nossas vidas, né, na nossa caminhada cristã. Judas era o irmão de Jesus. Uma vez alguém perguntou para mim, foi Judas Iscariotes que escreveu esse livro? Então ele ressuscitou. Mas esse Judas é irmão de Jesus. Os evangelhos dizem que Maria e José tiveram filhos depois que Jesus nasceu. Um deles foi Judas. E Judas escreveu essa carta, irmão de Jesus. E é uma carta pequena, e porque é pequena, ela traz alguns ensinamentos importantes de engano que vão permear a igreja dos últimos dias. Então veja aí, antes de Apocalipse, você tem a carta de Judas. Veja quantos versículos ela tem. 25. Vamos ver o que essa carta diz. Falando sobre engano. Vamos ver o verso 3. Só para ter uma ideia, o verso 1 começa assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Apesar dele se identificar como servo de Jesus, era irmão de Jesus. Tá bom? Aqui ele diz, verso 3, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos para acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, vamos ler? A batalhardes diligentemente pela fé. Quer dizer, existe hoje uma batalha pela fé nos últimos dias. Porque a sua fé está em quê? Porque a de Paulo não estava em quê? Estava em quem eu tenho crido. A sua fé está no pastor Fernando Henrique? A sua fé está na Igreja Nova Vida? Não. A minha fé está em Jesus. Ele é a verdade. Agora, Jesus não é para ficar assim. Jesus é a verdade, ok. Mas Jesus disse, quem me ama, ama a minha palavra. Quem me ama, examina a minha palavra. Essa história de dizer, eu amo a Jesus, mas não amo a Bíblia, você não teve um encontro com Jesus. E é a palavra de Deus que vai mostrar, primeiro, o engano na minha vida. E ele vai dizer, Judas vai dizer, que essa batalha pela fé, você não pense que é coisa rasa, não. Você vai ver aqui doutrinas pagãs, espíritos de engano, pessoas que se mostram que são assim muito espirituais, mas Judas diz assim, são nuvens desprovidas de água. Só tem aparência. Colocar uma agulhinha ali na nuvem, não sai uma gota de água. Só tem a ostentação. E tem pessoas assim, cuidado, você fica assim impressionado. Nossa. Meu irmão, caminhe com essa pessoa. Caminhe. Não vá exaltando. Não vá atribuindo coisas. Ele é pé de barro, você também é pé de barro. Não idolatre. Não cultue homens. Respeite as autoridades na igreja, os irmãos mais velhos na fé, mas não os idolatre.
É triste, estou aqui. Tenho pastores. Dói no meu coração quando eu digo, irmã, eu vou mandar a pastora Vânia, o pastor Adair. Ah, mas eu quero o Senhor. Eu não sou onipresente. Eu não sou onipresente. Não posso estar em todos os lugares. Deus não disse que o Fernando vai fazer a obra toda. A obra da igreja. Eu sei que às vezes tem pessoas mais carismáticas que você se dá com aquela pessoa. Mas nós temos tantos pastores e tantos irmãos que podem estar. Eu também tenho uma família, eu também tenho uma filha, eu também tenho uma casa, eu também tenho uma vida. Mas você tem muitos pastores. Ah, eu não quero. Aí eu brinco, e para falar isso tem que falar com amor. Você deixou lá o santo. Deixe o santo Fernando. Deixe. Deixe. E aí é mais triste ainda, porque se eu não for, estou decepcionado. Ah, está decepcionado, porque eu não fui. Por que eu não fui? Eu estou decepcionado com o pecado na minha vida e você deveria estar com o seu. Não é decepcionado porque o homem não foi. O homem queria mandar um outro, mas você não quis. E aí a sua fé começa a ser pautada em homens. Em homens. Né? E muitas vezes esse desafio fica para todos nós. Quantos anos de vida cristã? Quanto você tem se dado para Deus? Já tivemos seminaristas aqui que estudaram comigo anos no seminário. Fomos fazer evangelismo aqui no bairro. Entramos em casas com crianças corizando, engolindo a secreção catarral na boca. Não tinha cadeira nem para sentar. Como essa pessoa fez seminário comigo, 20 anos de igreja. Depois disso não ficou na nossa igreja mais. Sabe por quê? Porque na casa ele falou, pastor, eu não sei o que eu faço. A criança vem para cima de mim e a secreção. Você está com medo do catarro? A secreção. Querido, Deus nos chama para termos tatos com as pessoas. Jesus se sentava em qualquer lugar. Se você não sabe fazer evangelismo, não venha mais para esses eventos evangelísticos no bairro. Não, mas eu estudei seminário, mas você não tem a prática. E a prática é pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes esses lugares mais simples, e não tem nem piso, era barro, é ali onde aprendemos mais. Que Deus nos corrige. Que Deus nos mostra que não somos nada. Tem amor. O irmão quer o púlpito, mas o irmão não quer pregar o evangelho nas casas. Isso é triste, né? Isso é engano. Isso é focar as coisas na igreja no lugar errado. Judas diz, verso de número 4, olha o engano. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, olha o engano. Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Se introduziram, verso 4, se introduziram aonde? Nas igrejas, nas comunidades, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Engano? E negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo? Eu cheguei aqui em Campinas, eu fiquei chocado, não sei se ainda existe essa igreja, mas alguém me falou na igreja onde eu atuava antes, e essa pessoa disse que era de Deus. Eu disse, mas não é de Deus. O que é que não era de Deus? Que a liderança daquela igreja estimulava os casais a trocarem de parceiros. E a líder dessa igreja era uma mulher, chamada carinhosamente de tia, e que essa liderança dizia, fulano, você é casado, troque essa semana de parceiro. Deite-se com a mulher de fulano e vice-versa. E o que mais me chocou não foi ouvir isso, porque isso Judas já disse, é libertinagem. O que me chocou foi um cristão dessa outra igreja dizer que e realmente existiam coisas estranhas, mas que Deus estava lá. Às vezes, só em ouvir certas coisas, você já sentiu o engano. Há pessoas que não conhecem a Bíblia,
mas elas têm uma comunhão tão grande com o Espírito Santo que elas podem não saber da Bíblia, mas elas podem entrar em lugares errados e o Espírito dar o alerta: saia deste lugar imediatamente. Pode não conhecer a Bíblia, mas Deus é a lâmpada que habita em nós e diz: saia dessa escuridão. Outro ponto aqui, ele diz: transformam. E outro ponto 4, eles negam o nosso único soberano e Senhor. Ou seja, é um lugar que não fala da soberania de Deus, do senhorio de Cristo. Aqui está uma boa dica. Nós tivemos um irmão que veio para essa igreja, quando a esposa dele estava com câncer, ele estava numa seita e ele disse para mim: eu saí dessa seita porque 2 anos que eu fiquei lá, ninguém falou uma única vez o nome Jesus. E como eu vim de formação cristã, entendi que Deus não estava lá porque Cristo não era mencionado. Agora, aqui o que ele se referiu foi uma seita. Eu pergunto, ao longo dos cultos de muitas igrejas no Brasil, Cristo é mencionado continuamente? Ou receitas e fórmulas mágicas são ensinadas sem o senhorio de Cristo? Eles negam o Senhor. E é engano. Verso de número 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, que digo tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Depois ele diz no versículo de número 8, ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. É um espírito de rebeldia dentro das comunidades cristãs. Ninguém se submete à autoridade, cada um quer fazer do seu jeito. O pastor não manda em mim, mas pastor não manda em você mesmo. Pastor não manda na sua vida. Pastor é seu irmão mais velho e é autoridade espiritual. Pastor não é para ser consultado para saber se você precisa ir para Londres amanhã de férias. Pastor não é departamento de RH, nem psicólogo e psiquiatra. Pastor é para você consultá-lo, ajuda e orientação na área espiritual. Cobertura, oração, intercessão, aconselhamento. Mas rejeitar a autoridade, rejeitar o governo, difamar as autoridades, rebeldia, engano. Verso 9. Verso 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, veja, eles não compreendem por discernimento de Deus. Eles compreendem pelo instinto natural das coisas. São pessoas carnais. Você vai ouvir conselhos de pessoas que tomam decisões por instinto natural? Não faça isso. Engano. Engano. Outro versículo de número 10. São brutos sem razão e até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens, olha o que Judas chama. Estes homens são como rochas, o quê? Submersas em vossas festas de fraternidade. Quer dizer, nas nossas reuniões ágape, reuniões de comunhão, Judas está dizendo, essas pessoas são rochas que não têm sustentação. Elas estão assim, transitando nas águas, submersas, mas não têm solidez. O engano está sobre elas. E Judas diz, eles estão juntos com vocês, gostam do almoço da Andréia, do almoço lá da Igreja da Nova Vida domingo, vem para a fé. Interessante, eu acho uma coisa interessante, é que eu não posso citar aqui, mas tem pessoas que dizem assim, termina o culto no dia do almoço, elas estão lá fora, elas não entraram para o culto. Elas vêm para o almoço, que é mais barato. Mas elas não vêm para o culto. E elas não sabem que a estratégia nossa de fazer o almoço é também para elas virem. E receber um dengo, um cheirinho, como diz no Nordeste, dá um cheiro nele. Aí dá um cheiro, dá um abraço,
Dá um aconchego, um abracinho. O pastor, eu faço isso com amor, sem malícia. Mas que bom tê-lo aqui. Que bom tê-lo aqui. Quem sabe volta. Pelo aconchego. Mas tem uns que já vieram vários almoços. Não ficaram, não. E Judas está dizendo, eles banqueteiam com vocês. Eles comem com vocês. Eles estão juntos nas reuniões. Mas eles são rochas submersas. Agora ele vai dizer depois, são nuvens desprovidas de água. São pessoas que só têm aparência, mas não têm conteúdo. Não têm solidez, não têm firmeza. Judas está dizendo, engano à vista. Vou encerrar. Ele diz, banqueteiam-se, são pastores que a si mesmos se apacentam, que só querem comer da lã das ovelhas, mas não amam as ovelhas. Não dão atenção para as ovelhas. Verso 12, nuvens sem água. Nuvens sem água. Está mostrando uma metáfora. Impelidas pelos ventos. Olha que alegoria. Primeiro, rochas submersas, nuvens sem água, impelidas pelos ventos. O que é que faz uma nuvem sem água? Só atrapalha o avião. Olha isso. Atrapalha o avião. Aí o piloto tem que desviar. Tem muita gente, irmão, sai da frente. Deixa o trem de Deus passar. Deixa o povo de Deus passar. E são nuvens sem água, impelidas pelos ventos, quer dizer, são levadas pelos ventos. Porque se tivesse solidez, o vento não vai levar. Se tivesse água, o vento não leva. E ele diz ainda, são árvores, olha que essa é mais forte, são árvores em plena estação dos frutos, quer dizer, é época de dar o fruto e ela não dá o fruto. São estações, são árvores em plena estação, dos frutos, desprovidas, duplamente mortas e o pior, árvores desarraigadas, sem raízes. Sabe o que Judas está dizendo? Fuja destas pessoas que são engano na vida de vocês. Verso de número 13. São ondas bravias do mar, ondas bravia, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Depois ele diz no 16, olha o engano, os tais são murmuradores, são descontentes. Já viu aquela pessoa que está descontente com tudo? Nunca está feliz. Ou pessoa difícil de conviver. Encostou em você e já está reclamando. As coisas estão difíceis, né, pastor? Governo, Temer, a culpa sempre é o Temer, né? Congresso, segurança. Ele não fala assim, olha, que vídeo maravilhoso o pastor mandou lá no Instagram hoje, no YouTube. Olha, que flores lindas, olha que coisa linda que Deus fez. Olha que poema, olha que texto lindo de Deuteronômio. Não, é sempre reclamando da vida. São os murmuradores, são os descontentes, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. No último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem na igreja divisões. São sensuais, não têm o espírito. E ele diz, guardai-vos no amor de Deus. E queridos, não somos melhores do que eles. Você tem enxergado pessoas assim nas igrejas? Veja o verso 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. O engano é tanto que alguns nas igrejas estão com muita dúvida. Há pessoas que dizem assim para mim, eu não sei mais para que igreja eu vou. Você vai dizer, e o seu pastor não chamou não para vir para nós? Não. Isso não vai destruir. Não. Mas só eles estão errados aonde você errou. Quando você entender que você errou, você vai procurar a igreja do Senhor. Porque não tem pessoas perfeitas na igreja.
Mas tem pessoas que estão buscando a perfeição em Cristo. Compadeça daqueles que estão na dúvida. Satanás tem trazido dúvida, colocando isso na nossa cabeça para dizer, não vale a pena congregar. Não vale a pena estar na escola de profetas. Não vale a pena. Vale a pena o quê, irmãos? Ficar em casa assistindo Big Brother. Vale a pena ficar em casa. Eu, por exemplo, eu não sei você, eu chego em casa, até os canais só de notícias de TV me incomodam pelo excesso de comerciais. E eu fico procurando, eu digo, sabe de uma coisa? Vai ler jornal, é melhor. Vai ler Folha de São Paulo, Estadão. Às vezes eu vejo lá, vai ler a Veja, Fernando. Fernando, vai ler a Bíblia. A dúvida tem vindo. E ele diz, salvai-vos arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Último versículo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, eu vou parafrasear, para vos guardar do engano e para vos apresentar com exultação, que é alegria, imaculados diante da sua glória. A ele seja a honra, a glória, a majestade, o império, a soberania ante de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que carta maravilhosa. Terminamos a carta. Conteúdo da carta. Corte o engano na sua vida. Que Deus livre-nos do espírito de engano que está vindo sobre as nações. E a receita contra o engano: humildade, quebrantamento, dependência dele e examinar as Escrituras e oração. Vamos orar.